Bom dia, alunos do terceiro ano. Nós estamos aqui para a aula número 2 de recuperação. Vamos direto ao assunto. Começar lembrando a vocês o que nós fizemos na última aula, porque esta aula está intimamente ligada a ela. Então, aqui você tem as observações que eu fiz na aula passada, né, do texto, o texto que foi levantado aí. Esse é um texto bem escrito, com poucos deslizes gramaticais. Se entendeu o assunto, se colocou a tese está aqui. O tema qual foi, né? O tema da nossa 9. Porém, nós vamos concluir, né, apresentando os ajustes que são necessários, né, como um exemplo dos vários possíveis, para que você garanta o atendimento às imposições, né, imposição do número de linhas. Nós vamos colocar aqui então o enxugamento que foi feito naquele texto, mantendo as ideias básicas, né? Então vamos lá. Diz então essa nova introdução. O êxodo urbano crescente hoje no Brasil inverteu, na última década, a tendência histórica do êxodo rural, marca dos tempos de industrialização do país. Ante a questão de se esse fenômeno ocorre por necessidade ou opção, resta indagar se ela, né, essa questão, não radica na surrada dicotomia campo-cidade, muito tênue na realidade nacional. E se, essa questão ainda, não mascara uma outra questão mais relevante, a necessidade de desenvolver o país como um todo. Então veja qual foi o aperfeiçoamento que foi feito. Antes se tinha colocado, né, que isso poderia ser falso. Aqui já se dá, né, já se dá por algumas palavras, pessoal, a gente já economiza assim várias frases. Então quando eu digo a ideia da dicotomia campo-cidade ser falsa, ela só tinha sido colocada no desenvolvimento. Eu já trouxe para cá, que é uma antecipação do ponto de vista, né? Então, já se colocou aqui as palavras-chave do tema, que é a necessidade de opção, que era uma pergunta a ser respondida. Então, essa questão foi trazida para cá. O assunto de êxodo urbano, que a fuga das grandes cidades significa êxodo, o grosso modo é êxodo urbano, você viu pelos textos motivadores. E já se adianta assim no que vai ser o desenvolvimento da tese, né? Dizer que essa dicotomia campo-cidade ela é surrada, ou seja, já foi tão batida, né, digamos assim, que ela meio que não tem mais atualidade ou já está desgastada, né? E que essa dicotomia é muito tênue no Brasil, né? Muito tênue na realidade nacional. Por trás disso, você poderia imaginar que essa separação campo-cidade no Brasil muitas vezes não é muito forte, né? Você tem as pessoas que gostam na própria cidade de plantar, quem pode ter um quintal, quem pode fazer alguma coisa ali, ou o mato que fica ao redor. Você passa nas cidades, e quando se fala em cidade, é ambiente urbano, não se falou ainda necessariamente nas grandes cidades, mas aquelas cidades que estão perdendo são as cidades que são as grandes, né? Essas são as grandes, e que estão ganhando são as médias, mas as médias também têm seus núcleos urbanos, certo? Então é uma questão muito tênue aí. Se ela não mascara, o que é mascarar? É colocar algo no rosto que quebra a fisionomia, né? Que é a questão que seria essa que se interessaria, a necessidade de desenvolver o país como um todo. Né? Como um todo se diz assim, campo e cidade, entenderam? Então aí já se dá o viés da tese. Observe-se que você não tem a obrigação de ficar, eu vou colocar os argumentos, os dois argumentos e tal. Não. Né? Isso daí, na verdade, vocês nem colocaram, e muitos que tiraram notas maiores, tiveram um rendimento mais feliz, eles também não colocaram, mas nem por isso perderam. Né? Então vamos lá, vamos partir para adiante. Vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Já adianto, na versão anterior, você tinha vários parágrafos de desenvolvimento. Então, uns 4, 5. Aqui, o que é que você tem? Né? Foram 4, não foram. Aqui tem que se enxugar. Né? O ideal é que sejam
ou 3, ou 2, mais 2 mais robustos. Esse aqui, que é o primeiro passo de 2008, ele funde várias ideias que tinham sido ditas naqueles outros 4. Então, vamos lá. As pessoas anelam, ou seja, querem, né? Desejam morar no campo porque buscam fugir dos problemas das grandes cidades, como a alta criminalidade, a poluição e o trânsito estressante. Chama a atenção para essa enumeração aqui. Eu não preciso dar uma lista mais completa, porque eu usei o como. Como eu usei o como, estou exemplificando. E aí eu digo, como esse. Eu não preciso esgotar a lista, e nem eu preciso muito bem escrever entre outros. Né? Porque se você já disse como esse e esse, acabou. Então eu já economizo ali, já busco uma concisão. Bom, no mesmo imaginário coletivo, aí você está dizendo que essa ideia que as pessoas querem por causa disso, né? Ou seja, muita gente pensando, é o imaginário coletivo. O campo, por sua vez, é uma grande monopaisagem. Veja assim, você já economiza numa palavra, uma paisagem única, tá? Monopaisagem, de paz, contato com a natureza e maior calor humano. Se eu tinha falado 3 problemas da cidade, eu vou contrapor, né, falando que aquilo é o pensamento das pessoas, senso comum. Onde tinha criminalidade, se falou paz, monopaisagem de paz, uma coisa só, tudo na paz. Onde havia ideia de poluição, colocasse aqui outro que tem a ver contato com a natureza. E onde tinha trânsito estressante, que significa conflito, né, a pessoa fica danada da vida, maior calor humano. Então se fez assim mais ou menos algo que está no mesmo campo, né, para contrapor. É o que as pessoas pensam. E que os textos motivadores levaram de uma maneira até um pouco quase que forçada, né, vocês a correrem para essa solução fácil. Né? No entanto, essa visão desconsidera esse imaginário, que mesmo as grandes cidades são diferentes entre si e que a gravidade dos seus problemas difere, certo? Então, é cara, mas toda cidade é igualmente cara, então vamos fugir da generalização. O campo, por sua vez, volto a ler, o campo, por sua vez, nem sempre é um mar de rosas. Uma metáfora, um clichê, né? Mas que é um clichê que serve para fazer você economizar. Você usa comedidamente. Nem sempre é um mar de rosas. E tem seus próprios dramas, o campo. Alguns desses dramas, comuns aos dramas da cidade. Né? Então, concentração fundiária, certo? Aí vem a exemplificação. Concentração fundiária, violência, contaminação do solo por agroquímicos, trabalho em condições análogas à escravidão e baixa qualidade de serviços públicos. Veja que agora o que se colocou de campo, fugindo ali você não ficar limitado aos textos motivadores, que só falaram das benesses do campo. Viram como não havia referência a coisa negativa no campo? Então aqui, mesmo a casinha de sapê, né? Que na verdade é um barro, minha gente, é barro. E aí se colocou como se fosse uma solução. Viver em contato com a natureza, com os carneiros e tal, casinha de sapê. A casinha de sapê é a casinha de pobre. Quem pode não vai deixar o sapê não, vai colocar o boi velho, a boi velho e argamassa mesmo, a alvenaria e tal. Né? Então aí você vai ver que se coloca que campo tem problema e que cidade não é toda igual. Está na cidade automaticamente já fica estressado, automaticamente não tem isso, tem violência e tal, e só isso, não se falou mais nada, né, de cidade. Então o sentido, aí seguindo o texto, o sentido da migração, que se fala aqui, não é só o êxodo rural, mudará ao sabor das conjunturas históricas. Então houve um tempo em que o Brasil estava se industrializando, nessa conjuntura histórica houve um êxodo rural. Hoje, né, que o Brasil já tem mais gente nas cidades, maioria imensa da população, aí já está. Então, são conjunturas históricas, né? Esses problemas todos que também existem nas cidades,
embora não de maneira homogênea em tudo quanto é cidade grande. E nem toda cidade grande é igualmente grande, lembremos-nos. Então, aí se diz aí, o sentido da migração mudará o sabor das conjunturas históricas, mas o problema relevante, quer dizer, esse não é o problema principal. Diz respeito à gestão do país como um todo, fator ignorado pela questão posta. Quando se coloca a necessidade da opção, se deixa para lá uma coisa muito mais importante, é que o país ele deve ser pensado como um todo, porque nós estaremos sempre dentro do país, o país. Afinal, no ambiente urbano ou no rural, o cidadão sempre vive sob a jurisdição de algum município. Você pode não viver numa cidade, mas você vive no município. E o município tem que ter uma sede. Essa sede pode ser menor, maior, média, grande, muito grande, mas é uma sede de município. Não existe simplesmente sujeito que não esteja sob uma jurisdição. Então, o país tem que ser pensado assim como diz. Então, a questão já é deslocada daquele senso comum, daqueles clichês, certo? Então, isso é o que a gente deixa aí. E veja que ele condensou várias coisas que tinham sido dadas em mais de um, ele condensou num. Então, esse parágrafo de desenvolvimento aprofunda bastante. Ele aprofunda bastante, certo? Ele enxuga. Vai haver outro só, que a gente tem que colocar assim, eu coloco para vocês como uma meta, coloca dois, mas dois bem feitinhos, certo? O segundo parágrafo de desenvolvimento vai encaminhar a questão, ele não pode esquecer do tema, né? Então, aquele tema de você ter de resolver se é para um lado ou para o outro, ele vai aparecer aqui com algumas palavras-chave. Então, a questão volta-se, né? Retoma-se a questão da necessidade da opção, mas de que modo? De uma maneira crítica. Antes de se perguntar se o êxodo urbano é matéria de necessidade ou de opção, deve-se indagar se cidadãos desfavorecidos, como as empregadas domésticas, os catadores de papel e os flanelinhas habitantes das periferias de cidades como São Paulo, poderão ser os sujeitos desse movimento migratório. A resposta é evidente, um sonoro não. Tal opção só existe para uma minoria minimamente abastada. Contudo, qualquer que seja a condição social do cidadão e o seu local de moradia, é dever do Estado cuidar de modo competente de seu bem-estar em todos os níveis. Todos os ambientes têm seus problemas e merecem a mesma atenção. Então, essa é a questão. Veja que ele deslocou, mas deslocou de uma maneira que ele não esqueceu, né? Aquela, quase que dizendo, vá por aqui, vá por esse caminho. O que se está dizendo aqui é uma coisa mais profunda, demonstrando uma capacidade crítica, selecionando informações. Veja que se deixou muita coisa de fora, aquelas, ao invés de se falar de que a mulher que toma o ônibus e demora horas para chegar num bairro chique, e que lá às vezes é vítima da violência, se arrisca, né, com a violência, as violências muitas vezes estatal, e bababá, e isso já foi uma série de informações um pouco periféricas que iam suscitar outros temas, iam ir muito longe do que se está focando, que é a questão do campo, da cidade, da opção das pessoas de saírem de um para o outro, né, no caso da cidade para o campo, e você enxuga o texto, você mantém o foco do texto. Então, um texto pode ser muito bem informativo, mas ele começa a abrir uma série de frentes, foi o que o outro fez. E ele pecou pelo excesso de informação. Então, você tem que enxugar. Então, daí que valeu muito isso. Então, ele se coloca, não como simplesmente... o que se diz é que essa é uma questão falsa. Né? Essa é uma questão porque ela implica algo que não diz respeito a todo mundo, né? É só para uma minoria, que é minimamente abastada. Alguém tem que ter um excedente, um dinheirozinho. Veja que a ideia continua aí, pessoal, entenda, mas você não está mais. Né? A ideia continua aí, que se quis dizer no outro. Mas ninguém levantou a questão.
já foi violência, é vítima da violência tanto, né, às vezes estatal significa que algumas vezes não é. Você pode ser assaltado por um bandido, você pode, o habitante da periferia às vezes, já se quis insinuar, né, que a polícia, a violência estatal se lembra de casos, mas ninguém está tratando, por exemplo, de violência policial, por exemplo, não está. Então não adianta ficar insinuando, muitas vezes assim, sem e indo longe demais do foco. Né? Então é manter o foco aí, campo, cidade, onde morar. Por que, que as pessoas estão indo? Né? Porque aí é o tema geral, o assunto mais amplo, êxodo urbano. E se desloca para a questão que não adianta perguntar se isso dá para lá ou para cá. Porque o importante é cuidar de todos os lugares. E para você falar e já pensar numa proposta de intervenção, você tem que ir preparando para que ela seja coerente com o que foi dito ao longo da argumentação. Então, já se resolveu essa questão de uma maneira criativa, que não foi o senso comum, ao invés de ficar no blá 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 e tal, e aí vamos ver um argumento e tal. Observe-se também que a gente, né, não precisa ficar parando, é como a centopeia. A minha perna 43, a minha perna 72. Eu vou usar agora um tipo de argumento desse tipo, depois. Qual é o argumento que se usou aí? Aí você não precisa ficar. Aí o que você tem é o que dizer. Você tem que primeiro ver o que você tem a dizer. E a forma como você vai dizer tem que ser a melhor para que você defenda o seu ponto de vista. Defenda o seu ponto de vista. Então, o ponto de vista aí já é o quê? Ao invés de perguntar se é necessidade da opção isso aí, vamos perguntar, já está respondendo, olha, não é questão de... É opção para quem, cara pálida? Né? Opção para quem? Todo mundo pode optar? Não, agora é uma questão de necessidade? Não necessariamente. Todo mundo agora vai se mudar para o campo vai virar cidade. O sertão vai virar mal, o mal vai virar sertão, vai inverter tudo, vai ficar para lá e para cá, historicamente. Vai para lá, vai para cá. A solução é isso, vai para lá. E você vai responder a que proposta de intervenção se você vai ficar nessa, né? Cair nessa. Então, se encaminha para dizer que não é o problema é esse, o problema é o Estado cuidar dos ambientes. Quando se fala o Estado, o aparato tem 3 níveis, né? No caso você tem o nível federal, o nível estadual, o nível municipal. Mas qual é o nível que você sempre vai estar inserido de imediato? O municipal. É esse que se vai privilegiar, aproveitando-se aquela proposta de intervenção já colocada, que vai, parágrafo de conclusão, vai aparecer aqui, ele vai ser menos modificado do que foi, por exemplo, o desenvolvimento. Aí sim você tem que enxugar, ser conciso, mas ao mesmo tempo aprofundar. Isso é uma arte, precisa de muita leitura, muita atenção, tá certo? Muita leitura, muita atenção, porque não vai ser agora eu dizendo, olha, você tem que fazer isso, tem que aprofundar, escrever mais uma frase de aprofundamento. Você sabe, se você não tiver o que dizer, não há que se falar de aprofundamento. Como é que você consegue isso? Uma vida, vocês têm uma vida já, se pode dizer no terceiro ano, você já tem uma vida, você tem anos de carreira de estudante. Se você está sempre lendo e indo até além do que a escola pede, e se você presta atenção, faz as tarefas e tal, com toda a atenção, automaticamente você vai assimilando aquele cabedal. E aí você tem que praticar, porque não adianta só adquirir, mas você vai ter mais recursos. Por isso que eu não vou falar aqui, vou dar uma lista Dá-se uma lista. Todo mundo começa a escrever do mesmo jeito. Nós colocamos alguns conectivos, todo mundo começa a escrever do mesmo jeito. Então aí, não vou dar teoria, eu vou mostrar aqui, tá certo? Qual é a tese que está se encaminhando aí? Essa questão é uma questão falsa.
Essa dicotomia é uma dicotomia que não interessa. O que interessa é outra coisa, pessoal. Aí ele escolheu dizer isso, que é dever do Estado. O Estado tem que fazer isso. Mas não é só o Estado, não. Veja, se você cair nessa solução fácil, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Todo mundo, inclusive o Enem, que nós vamos fazer agora, pessoal. O Enem que vocês vão fazer agora nesse domingo. Toda, não sabe. O Estado tem que fazer. O Estado, que Estado? Eu sou o Estado com maiúsculo, o Estado, os agentes do Estado, aí você diz aí, o Ministério tal. Tá bom? Bom, então é isso aí. Todos os ambientes têm seus problemas e merecem a mesma atenção. Pronto, ele quebrou, resolveu aquela dicotomia. Os dois importam. Não interessa se o sujeito vai para lá ou vai para cá. Onde ele estiver, tem que ser bem tratado, ele tem que ter assistência, ele tem que ter infraestrutura e assim por diante. Está no pano de fundo aí e é o que se deduz do que se escreveu, o que está por trás. Já se mostrou que existe uma cultura, não se precisa agora, senão você vai cair no pecado do texto anterior, que foi aquele texto que dizia tudo muito interessante, mas pecou pelo excesso, abriu muitas frentes. E as informações não foram tão concisas para as condições dadas no enunciado. Então, isso com isso nós fechamos o desenvolvimento. Antes de mostrar o texto como um todo, e antes de mostrar a conclusão, vamos lembrar a vocês algumas coisas, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a versão anterior. Vocês veem que se manteve basicamente a linha do que estava na introdução, mas essas partes aí cobertas essas partes cobertas foram informações que foram simplesmente suprimidas, né? Suprimidas da versão anterior, que era excedente, deixava muito a desejar quanto à parte de concisão. Então, se manteve a ideia da tese, né? A tese se dizia que essa questão era falsa, mas que existe algo mais relevante ao invés dessa dicotomia de cidade já meio surrada, já meio velha, né? Já meio desgastada. E que o interessante não era ver se era uma opção ou não você migrar da cidade para o campo, e sim que se devia tratar de todos os ambientes, quaisquer que fossem. O que não é isso foi sendo suprimido, né? Sendo suprimido, rearrumado em apenas 2 parágrafos. Aqui você tem o parágrafo de introdução e o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tá? Aqui do mesmo modo você tem várias informações, várias informações que são que meio que sobram, né? Então aqui não cabe indagar que havia antes, olha esse grupo, falando que o grupo era crescente, mas não era majoritário, do grupo das pessoas remediadas que tinham um pouquinho de dinheiro a mais, tal, conjunto dos estratos sociais, bababá. Esse exemplo da faxineira que chacoalha na casa da madame do bairro chique por horas, tal. Esse exemplo até concreto, mas não cabe na extensão do texto. E aí, sem dinheiro de sobra, ela não tem a opção de escapar, mediante uma mudança para o campo, da exposição à violência, muitas vezes estatal, e aquele já um excesso, né? Já se abriu uma lebre que não vem ao caso, tá bom? E principalmente se é negra e moradora de favela, olha, eu falo ali é o seguinte: todo mundo pode ir para o campo? Todo mundo pode optar? Não, então essa é uma questão falsa, tá certo? É uma questão falsa. Então não vem, optou-se por não se dizer que isso era opcional para A. Não é para todo mundo, não é para a maioria, tá bom? E as propostas de intervenção tem que visar o máximo de pessoas, beneficiar o máximo de pessoas ali dentro de um universo. E do caso do êxodo de moradia, isso atinge todos os brasileiros. É diferente de, por exemplo, quando você está dando uma proposta sobre o acesso ao cinema, tá certo? Aí sim você vai ver aquelas comunidades carentes.
Mas assim, qualquer um pode querer mudar para o campo. Agora, pode todo mundo. Mesmo assim, vocês vejam aqui o quanto tinha e foi se transformado em quê? Exemplos de classes sociais. A empregada doméstica, o flanelinha, tá certo? E aí, não entrou um detalhamento aí, mesmo que tenha colocado apenas um tipo aí, foi uma faxineira, falou-se muito dela. Então, veja, gastou-se muito dela num parágrafo só, e aí perdeu-se um pouco o foco, né? O foco. Bom, eu digo foco porque nós temos a limitação de linha. Se você estivesse escrevendo um livro sobre êxodo urbano, você se esbaldasse nesses exemplos, né? E aqui do mesmo jeito, as patroas não tem tanta patroa no campo, os serviços públicos são mais espalhados, precários ou inexistentes. Aqui eu observei o quê? Que se trocou, né, por se falar que é dever do Estado atender onde a pessoa estiver, ao invés de falar que o serviço do campo é precário ou inexistente, porque às vezes isso acontece nas periferias das cidades, né? Não necessariamente no campo, na periferia de grandes cidades. Então, pessoal, é esse exemplo aí do que simplesmente não basta colocar, tem que selecionar, né? Tá? E aí o interesse, fortes grupos de interesse, ramo imobiliário, apesar de ser pertinente, apesar de ter sido um aproveitamento do texto motivador, também foi suprimido, tá certo? E daqui se conservou a exemplificação, né? Alguns elementos da exemplificação aqui da enumeração de problemas no campo, tá certo? Isso se rearrumou, tá certo? Mas se colocou algo novo, que alguns desses problemas são comuns à cidade. Quando você fala em violência, né, são violências diferentes. Você tem conflitos no campo, você tem exposição, vide o tal do bandido aí, o Lázaro, né, que aterrorizou uma zona rural, não foi? Ele aterrorizou. Então, eu vou para o campo porque lá. Mas você está lá, o que é que aconteceu? Quem foi o mandante de Lázaro? Qual foi a suspeita depois disso tudo? Suspeita que eram próprios, que eram pessoas, ao invés daquela idealização, da busca do calor humano, da maior contato entre as pessoas, né? Isso isso é uma simplificação do problema. Então, você tem também problema de violência no campo. Então, quando se disse assim, alguns deles comuns, problemas comuns, ah, a violência é um caso, tem a sua violência. Você está muito mais pessoas que abandonaram a casa com medo ali de um bandido solto no meio do mato. E era um só, imagine, ela interferiu na vida de, eu diria que em termos proporcionais, de muito mais gente do que numa cidade grande, se você tivesse um bandido aí, porque as pessoas saberiam pelo jornal, ou aconteceria perto, mas a ponto de paralisar praticamente toda uma área que ficou paralisada, as pessoas que moravam, e era real. Então a gente vê assim, tem que saber selecionar e tem que ter esse cuidado para quando você disser alguma coisa, você não incorrer, tá certo? É como se eu diga assim, o que é um homem? Defina um homem. E você diz assim, o homem é um animal bípede. Aí passa uma galinha, o outro diz assim, então isso aqui é um homem, certo? Então quando você diz assim, o campo é só beleza, a cidade, custo de vida mais alto, campo, custo de vida baixo. Será? Se você tiver de se deslocar com seu carro quilômetros para encontrar um determinado bem, para encher o tanque de gasolina você gasta quase um tanque de gasolina. Então, tudo isso, né, para não cair naquela ideia fácil que até mesmo os textos motivadores deram aquele viés, induziram a essa saída fácil. E aí o que é que aconteceu? Muito aluno se esbaldou, isso pode acontecer, e ficou naquilo, não saiu daquilo que já estava dado ali. Não havia contribuição nenhuma. Né? Certo? Então, apesar disso não ter a característica de retapa, mas é a oportunidade que nós estamos tendo para falar do que aconteceu, algo mais recente, e a partir daí a gente tirar as lições para a próxima etapa do nosso trabalho. Tá?
Então, veja, tudo isso aqui, ó, se disse, tudo que se falou aqui, ó, tudo isso, já entrou a questão do crime organizado e bababá. Eu transformei o quê? Alguns problemas são comuns, né? Tão comuns, né? A partir da base que nós pegamos, nós fizemos algumas transformações aí, ou melhor dizendo, o texto, né, do jovem aí, que foi premiado aí com essa escolha. Então vamos continuar a ver aí, agora já nos encaminhando para a conclusão, como então, viram, estava assim a conclusão, certo? Não, isso aqui ainda foi ainda teve, ainda mais, esse parágrafo, tá? Infelizmente e tal, a dualidade, tá certo? E isso aqui simplesmente assim, maniqueísmo raso. A gente sabe que é maniqueísmo, né? Já se disse que era falsa, uma falsa questão. Não se vem ao caso, apesar de ser um maniqueísmo raso, tá bom? E quando se falou em panaceia geográfica, é porque quando você acha, o campo vai curar tudo, eu vou para o campo, vai ter sol, né? Volta ao paraíso, tudo aí. Estava pressuposto na ideia da idealização do campo, o campo como era representado, mas se cortou. E aí, se batendo aí, já se falou de maniqueísmo raso, abordagem superficial, eles dizem basicamente a mesma coisa. E se manteve a ideia de já anunciar a responsabilidade do poder público, né? É dever do Estado. Né? Se pegou essa ideia aí, se aproveitou. E, e essa questão da sociedade civil e pressão sobre gestores políticos se disse de outra maneira, ali que se deduz de quando eles, o que tiver de ser feito, vai ter de ser feito por várias entidades, para praticamente todo mundo, né? Então, partamos aí para a conclusão. A conclusão, né, a se tirar do que já se apresentou, depois eu vou apresentar o texto de novo inteiro para vocês terem uma noção, foi essa. Solucionar os problemas do país como um todo, no campo ou na cidade, implica atacar os problemas de fundo que abarcam o êxodo, urbano ou rural. É necessário que agentes políticos, organizações não governamentais e sociedade civil articulem um projeto de nação. E você tem quem, né, o agente e a ação. Esse projeto deve implicar a revisão e o redesenho dos planos diretores de todos os municípios do Brasil, o que inclui o compartilhamento de boas práticas de gestão. Aí qual é a ideia aí da proposta? Todo esse conjunto da sociedade, né, quando se fala sociedade civil, aí se implica aquela que se organiza, né, que vai ter de fazer um trabalho conjunto aí. Obviamente que seria capitaneado por essas instâncias aí de governo, a parte política, mas não ficaria só nisso, porque nunca se resolveu totalmente. Essa é a ideia, né? É quase que utópico, mas digamos assim, teoricamente execuível. Tá? Como resultado, será possível traçar projetos que aos poucos reconfigurem o país, a fim de tornar ambos os ambientes, campo e cidade, igualmente aprazíveis. E aí o arremate, né, aquele toque pessoal, o fechamento do fechamento, lugares para morar, quer dizer, campo e cidade. Lugares para morar, não lugares de onde fugir ao sabor das marés conjunturais. Aí você abarca a questão do êxodo urbano, que é o atual, e o êxodo rural, que é o primo dele, porque quando se fala êxodo urbano, é calcado num paradigma que antes tinha êxodo rural, a partir da industrialização do país. Assim se fecha, se enxuga muito mais. Nós vamos mostrar como é que ficou o texto como um todo. E eu relembro a solução anterior, aí se mexeu menos, né? Que já estava bom, mas mexeu-se basicamente no início. Né? A solução passa por isso? Não, já se colocou de uma maneira mais direta,
né? Solucionar os problemas e tal. Então, implica articular, implica que fulano, fulano, articulem, tá certo? E aí fica uma mudança mais no início, mas do meio para o fim ficou, mudou uns tempos de verbo, reconfiguraria, ficou reconfigurem, tá certo? A fim de tornar, muito bem. E assim a gente mostra como se pode ainda ser o primeiro crítico do texto, do próprio texto e melhorar esse texto. A partir, e como é que você vai fazer isso? Basicamente, quando você for fazer a transcrição para o texto definitivo, aí você vai riscando, vai mudando um verbinho lá, vai tirando o verbo de um tempo, colocando num outro modo, etc, etc, etc. Tá bom? Aí você tem o texto final completo. E aí vocês podem dar uma congelada para dar uma lida geral e terem a noção de como ficou muito mais encaixado e muito mais enxuto. Vocês têm aí, eu deixo aí algumas questões, algumas orientações muito elementares, né? 4 parágrafos e o cerne da questão tem que estar naquele meio ali. O início vai anunciar para o caminho que você vai tomar e o final, como se pedia, como se vai pedir, uma proposta de intervenção. Ficamos por aqui, desejamos então um grande sucesso a vocês, pessoal. Vamos para a semana seguinte, vamos ter mais aulas e mais exemplos e mais a gente vai ver como se pode fazer. Vou mostrar outras maneiras, né, de vocês poderem aperfeiçoar o texto. Vamos falar da necessidade da leitura, tá certo? Que tipo de coisa ler, fazer um levantamento do que vocês têm que ler para se preparar. Fiquemos por aqui, deixemos nosso abraço e a confiança que vocês conseguirão o sucesso e estarão sempre evoluindo, melhorando o modo com que vocês escrevem, como vocês dizem, o que vocês pensam, como vocês argumentam. Um abraço.